Boa noite, meu povo. Boa noite, família. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa gira de Umbanda Xamânica. Em mais uma noite, e uma noite muito especial, como sempre é. Hoje nós temos aqui a gira de Preto Velho e trazendo as energias de Obaloaê e Nanã. Eu gostaria de trazer um assunto, mas antes vamos só entender um pouquinho, bem rapidinho, Obaloaê, o senhor da cura, né? Entender o que são essas curas, né? Quando a gente pensa em Obaloaê, normalmente a gente vai pensar na cura física, né? Que sim, precisamos muito dela. Mas Obaloaê também vai cuidar da nossa cura mental e da nossa cura emocional, tá certo? As doenças que nós carregamos internamente. Muitas vezes, questões da psique, questões químicas mesmo, ou até traumas, vivências dolorosas, dores que nós carregamos. Obaloaê também é um médico nesse sentido. E nos tempos de hoje estamos precisando muito das bênçãos dele. Nanã, que é um orixá que traz toda a questão da transformação. Mas é uma transformação um pouco diferente daquela transformação que Ansan traz pra gente. É uma decantação, né? Ela tem um processo mais lento e mais emocional, mais profundo. Então é aquela que vai decantar ali as nossas questões mais íntimas, aquilo que está guardado, aquilo também que a gente chama de trauma, de dores, de medos, de inseguranças, de frustrações que muitas vezes nós carregamos. Ela é uma senhora que decanta essas energias, né? Através dos seus elementos sagrados, que é a água e a terra. Então, a partir daí, eu gostaria de desenvolver com vocês a questão dos nossos sabotadores internos e os nossos sabotadores externos. E isso é de extrema importância e vai fazer todo sentido com esses dois orixás, tá certo? Muitos de nós que procuramos a Umbanda, os cultos afros, nós temos aí dentro da nossa crendice popular uma série de crenças dogmáticas que a gente chama, né? São crenças que vai perpetuando como se fosse uma lenda, um mito dentro da própria religião, né? E a gente acaba se limitando dentro dessas crenças e não expandindo a nossa capacidade de nos transformarmos, a nossa capacidade de nos curarmos, né? Quem sempre está aqui na Umbanda conosco sabe o quanto a gente prega a importância da gente trazer a energia dos orixás para dentro de nós, para que a gente aproveite essas energias. A gente precisa entender que na Umbanda a gente tem algumas crenças, principalmente conectadas com os ritos, né? Então assim, ai meu Deus, eu preciso acender uma vela assim, assim, assado. Eu tenho que dar 3 pulinhos. Eu preciso ir na encruzilhada, eu preciso ir lá, eu preciso fazer isso e acontecer. E sim, como eu sempre digo, isso é muito importante, porque são os elementos que nós manipulamos para ajudar, para impulsionar, para trazer energia e para nutrir vocês, né? Mas eles são mais pontos, foco de concentração e de louvação. Então ali a gente tem um elemento que leva a gente a se conectar com determinada energia, leva a gente a focar. O ato de acender uma vela para o anjo da guarda, por exemplo, é um ato em que você está trazendo o elemento fogo, iluminando o seu caminho, mas o mais importante é essa conversa que a gente vai ter, tá certo? É o que a gente chama do rezo, né? Esse rezo que a gente vai trazer naquele momento. Para isso, a gente tem que estar conectado primeiramente com o nosso próprio espírito, ou seja,
com o nosso Ori. E a gente precisa estar conectado com a nossa autoconfiança. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que o elemento não vai fazer o milagre. Quem vai fazer o milagre é o seu Ori. Quem vai fazer o milagre é a sua capacidade de entrega, a sua capacidade de esforço para poder trazer aquela energia para nós, certo? Ai, mas aí fizeram macumba para mim, meu Deus, foi a minha vizinha, foi a minha tia, foi aquela pessoa que não gosta de mim no meu trabalho, foi lá e fez magia e agora tá dando tudo errado na minha vida. Pode acontecer, né? E aí dá aquela virada, começa a vir uma onda de azar, assim. Mas eu diria para vocês que nos tempos de hoje não acontece tão frequentemente quanto a nossa crendice, os nossos dogmas imaginam, tá? Mas vamos supor que tenha acontecido. Qual que é a lógica desses sabotadores internos e externos? Então vamos lá, alguém fez macumba para mim, ou seja, é um inimigo externo, certo? É uma outra pessoa, é um outro Ori me demandando, ou mesmo até um ataque espiritual vindo de fora, da própria ancestralidade ou de questões suas. Esse é um ataque externo, em que energias nos alcançam. E sim, todos nós vamos passar por momentos de altos e baixos. Essa é a nossa vida, é por isso que estamos aqui, certo? E aqui eu estou trazendo uma fala para que a gente possa aprender a vencer os desafios. Então vem lá um ataque externo, então vamos imaginar um serzinho com pouca luz, cheio de raivinha no coração, com aquele coraçãozinho peludo, né, bem mofadinho, e ele vai lá e começa a atazanar a sua vida. Como que ele vai te atingir, se ele é um espírito? Ele vai entender aonde estão os seus inimigos internos, ou seja, os seus sabotadores internos, o seu calcanhar de Aquiles, e vai te pegar por essa via. Por isso que aqui a gente sempre fala, cuidem dos seus inimigos internos, cuidem dos seus sabotadores internos, porque são eles que dão a brecha. Todos nós vamos carregar isso. Então vamos ali desmiuçar um pouquinho. O que são esses sabotadores? O que são esses inimigos? Que é uma linguagem que nós trazemos aqui. É o nosso ego, são as nossas crenças limitantes, como por exemplo essa primeira que eu trouxe aqui na fala, em que a gente, ao invés de olhar para o que verdadeiramente importa, a gente começa a se apegar ou no outro, ou em objetos, ou começa a colocar muito poder no rito, quando o poder tem que estar no nosso Ori, tá certo? São os nossos traumas, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas indecisões, a nossa inveja, a nossa vaidade, a nossa braveza, raiva, tudo isso são os nossos sabotadores internos. Então lá, o amiguinho tá lá querendo causar na sua vida, e aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer acontecer alguma coisa que te irrita, para que você fique irritado, bravo, brigue, e de repente brigue com uma pessoa muito importante e tenha um grande problema na sua vida, como a perda de um relacionamento ou a perda de um trabalho, que vai realmente te trazer um transtorno na sua vida, certo? Então, quando a gente fala sobre sabotadores internos, a gente precisa, sim, primeiro, invocar a calma mesmo, para que a gente possa pensar.
raciocinar. Meu povo, uma vela não tem poder. Essa é a verdade. Nenhum elemento tem poder sozinho. Um elemento é só um elemento. Quem aciona um elemento, quem reza, ora, pede, conversa, somos nós. Quem vai lá e acorda aquele elemento, somos nós. Quem come daquele elemento, se nutre daquele elemento, somos nós. A via não pode ser invertida. Nós vamos buscar, nós vamos acionar. Para isso, a gente tem que estar conectado com o nosso próprio espírito. Sábio, que sabe do nosso destino, que sabe o que é melhor para nós. E para isso, eu preciso ter o esforço de estar observando os meus sabotadores internos, para que eu também facilite e abra os meus próprios caminhos. Eu costumo brincar aqui que os orixás, os guias, todas as energias, elas vão abrir as portas a partir do momento que eu me movimentar e começar a caminhar em direção a essa porta. Sou eu que vou pôr a mão na chave, vou virar a chave e vou abrir essa porta. O que eles nos ajudam é encontrar a porta. Porque muitas vezes a gente está perdido. E a gente precisa começar a entender e a olhar para esses sabotadores internos com sabedoria. A sabedoria que os pretos velhos nos trazem. Todos vocês aqui hoje vieram buscar o conselho de anciões sábios, que são os nossos amados pretos velhos. Então, é um momento de a gente receber um conselho para a gente começar a se libertar dessas cegueiras íntimas e internas que nós temos. Porque é aí que a gente vai começar a cortar, eliminar as sabotagens da nossa vida. E aí, meu povo, é chegar lá diante da vela, acionar o seu próprio espírito, o seu ori, e pedir por sabedoria, pedir para que vocês consigam, pedir por iluminação, mas para quem pede, precisa estar atento. Não adianta eu pedir, ai, por favor, não me deixa mais assim tão insegura, tão indecisa com algo, e eu também não me esforço para tomar uma decisão. Mesmo com o risco de errar. Porque, afinal de contas, eu preciso aprender a ser mais decidida, a ser mais segura. Não é mesmo? E quando a gente vai ter essas dúvidas de, o que eu estou fazendo de errado? É prestar atenção. Esses guias maravilhosos, que são os pretos velhos que vão nos atender hoje, eles são conselheiros muito sábios. Uma única fala, uma única frase, uma única palavra deles vem embutido de sabedoria. E às vezes está trazendo uma grande luz para algo que a gente está precisando desesperadamente. Para que a gente possa vencer e ser vitorioso diante dos nossos próprios inimigos. Mas se eu não estiver olhando para isso, se eu só estiver olhando para aquela vizinha que eu acho que fez macumba para mim, eu não vou prestar atenção no grande conselho, na grande sabedoria que os guias podem me trazer, no grande insight. Ir lá praticar na minha vida. Certo? Eu espero que a gira de hoje vocês possam trazer para os nossos guias essas dúvidas, verdadeiramente se curarem, verdadeiramente se decantarem, verdadeiramente se transformarem,
com as bênçãos de nosso pai Obaloaê, da nossa mãe Nanã e com a sabedoria dos nossos amados pretos velhos. Axé.